Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, lares e esse ambiente que vocês estão agora em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer muito a cada um que tem aí compartilhado o nosso conteúdo, que tem reagido aos nossos vídeos, que tem comentado. Pessoal, comentem, coloquem a opinião de vocês, sugestão de temas, coloquem aí, pessoal, para que a gente venha interagir junto. Aqui é um momento, vocês sabem, é um momento aqui que nós tiramos para refletir sobre diversos temas à luz da palavra de Deus. Essa é a finalidade. Tudo aquilo que nós estamos refletindo aqui, que veio alcançar mais pessoas. E graças a vocês, está alcançando muitas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, pessoal. Lembrando que estamos aí na plataforma do TikTok e na plataforma do YouTube, ok? Pessoal, quero, antes de qualquer coisa, quero fazer uma pronúncia aqui, porque é aquela coisa assim, pessoal, o que é bom tem que fazer propaganda. A Gatodora Personalizados, pessoal, é um trabalho abençoado, personalizado e ao gosto do cliente. São 3 tópicos que são cruciais para que uma pessoa venha se interessar e querer fazer aquilo que ela acha às vezes que não é possível. Quando se trata, pessoal, de personalizável, a coisa muda de figura. Por quê? Porque você sai fora do padrão. Aquilo do gosto do cliente. Pessoal, azulejo, quebra-cabeça, foto, caneca, kit corporativo, papelaria. Pessoal, é tanta coisa. Eu muitas das vezes esqueço. Mas eu sempre digo aqui que o jeito mais fácil de entender o que eu estou falando é pegar a câmera do seu celular, apontar aqui para esse QR Code e você vai ser direcionado para o Instagram do H Teodoro Personalizados. E ali você vai ver e vai entender realmente do que se trata esse trabalho. Ok? Tá chegando a época de escola aí, vamos personalizar esse material escolar? Vamos? Pessoal, uma coisa eu digo sem medo de errar. A Teodoro Personalizados personaliza, sabe pensando em quem? Sabe bem em quem? Em você. Bom? Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos refletir sobre este tema. Tempo de Deus não anula a nossa resposta. É um acento ali gráfico, é tio ali, mas tempo de Deus não anula a nossa resposta, ok? Então assim, pessoal, Deus não vive preso ao relógio humano. Enquanto nós contamos os minutos, as horas, Deus trabalha em propósitos. Seu tempo é perfeito, mas isso não elimina a nossa responsabilidade de responder a algo quando Ele acha, ok? Então vamos lá. Primeiro tópico: Deus opera em Kairos, que é o tempo de Deus, não em Cronos, que é o nosso tempo. Então vamos começar lá no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, e diz assim: Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo tem seu tempo determinado. Então, e há um tempo para todo propósito debaixo desse céu abençoado. Então vamos lá. Nesse ponto, vamos verificar exegeticamente. O tempo aqui primeiro vamos analisar sobre o tempo, ok? Exegeticamente, a palavra cronos quer dizer tempo cronológico, sequencial, mensurável, horas, dias e anos. É o nosso tempo. Kairos. Kairos é um tempo oportuno, momento certo, tempo
de intervenção divina. Então, Deus não está limitado à sequência dos nossos relógios, mas isso não significa que tudo esteja rigidamente pré-programado como um roteiro imutável. Kairos não é determinismo, é oportunidade divina. E nós vamos dar uma olhada ali no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então aqui nós analisamos que o Kairos chegou, é o tempo de Deus, mas a resposta ainda era necessária. Se tudo tivesse determinado, Jesus nos chamaria ao arrependimento. Segundo ponto, no tempo de Deus, o propósito já está pronto, mas não imposto. E nós vamos lá para o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Kairos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, Deus já havia preparado a redenção antes da fundação do mundo, mas isso não anulou a pregação, o chamado, a fé, nem a rejeição de muitos. Ok? Aí porque aí senão é para não dar margem para o determinismo, né? Ou seja, que está tudo já programado, determinado, tal. Vamos lá para o livro de João. Livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. E diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, isso prova que o plano estava pronto, o tempo era perfeito, mas a aceitação não foi automática. Deus prepara o tempo, não força a resposta. Terceiro ponto, Deus vê o tempo de forma diferente, mas não determinista. Então vamos lá para o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse texto aqui, ele não ensina que tudo já está fixado, mas que Deus não é limitado pela nossa percepção temporal. Pedro aqui escreve isso para explicar a paciência de Deus, não o fatalismo, ok? É a paciência de Deus. E aí a gente já vai aqui para o versículo 9, diz assim: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se tudo tivesse absolutamente determinado, não haveria espera, não haveria paciência, não haveria apelo ao arrependimento. Ou seja, Deus conhece o fim, mas interage no meio da história. Quarto ponto, Kairos exige discernimento e obediência. Livro de Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, se o tempo de Deus fosse apenas algo automático e imutável, Paulo não diria para remir o tempo. Nem Jesus choraria por Jerusalém. E temos uma referência também no livro de Lucas. De Lucas,
capítulo 19, versículo 44. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Então, Jerusalém perdeu o Kairos, não porque Deus falhou, mas porque o povo não discerniu nem respondeu. Então, o Kairos pode ser perdido quando não há sensibilidade espiritual. Quinto ponto: o tempo de Deus não anula a oração, escolha e caminho. Livro de Isaías. Capítulo 38, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Diz assim: Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouviu sua oração e viu suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Isso aqui, pessoal, isso aqui destrói a ideia de um determinismo rígido. Deus falou, o homem respondeu, Deus interveio. O tempo de Deus, ele é soberano, mas ele age em diálogo com a fé. E aí a conclusão que nós chegamos, pessoal, qual que é? Deus vive no Kairos, mas nos chama a viver com responsabilidade no Cronos. O propósito pode estar pronto, o tempo pode estar estabelecido, mas a resposta nunca é forçada. E, para finalizar, livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Ou seja, o Kairos de Deus não elimina decisões, ele as exige. Ok, pessoal? Então, assim, Deus tem o tempo dele? Tem. O tempo dele é diferente do nosso? É. Mas nós temos que responder no nosso tempo. Deus vive no Kairos, mas nós devemos agir e viver com responsabilidade no Cronos. Ok? Então, isso é para que às vezes é como se Deus fizesse tudo. Não é assim que funciona. É uma coisa que eu sempre digo nos vídeos aqui: ação e reação. É ação e reação. As nossas ações geram uma reação no coração de Deus. Ok? Pessoal, uma palavra didática para nos instruir também sobre a diferença dos tempos, né? Ver qual que é a diferença de um, sobre o tempo de Deus e sobre aquilo que nós devemos fazer. É o que eu sempre digo: aquilo que Deus faz, só Ele pode fazer. E aquilo que é para nós fazermos, Ele não vai fazer por nós. Então, venhamos a pedir a Deus muito discernimento e entendimento para poder fazer aquilo que é correto na ótica dele, justamente para responder aquilo que Deus quer que nós respondemos. O tempo dele, como diz aqui, o tema de hoje: o tempo de Deus não anula a nossa resposta. Ok, pessoal? Pessoal, se falou com você, compartilha, tá? Compartilha, faça diferença na vida de alguém, tá?
Comentários, pessoal. Se quiser expor a opinião de vocês, sugestão de temas, podem colocar aí também, tá bom, pessoal? E vamos pedir a Deus muita sabedoria, entendimento e discernimento, para que venhamos a receber o joinha de Deus, tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe vocês e aguardo vocês, pessoal, no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.